E aí, hein? Copa do Mundo. Pessoal, vamos aqui, sem enrolar muito, falar sobre o resumo dos dias 20 a 26 de junho. Tivemos muita coisa acontecendo aí, desde o final de semana passado até o dia de hoje. E primeiro, tem uma seleção aqui que foi uma vergonha. Tivemos a maior decepção entre as seleções da Copa. Aquela seleção que tinha tanto potencial, tantas estrelas, mas que na prática se mostrou como uma seleção frágil, uma seleção sem grande protagonismo. E é por ela que eu quero começar, porque já no final de semana, no sábado passado, a Turquia perdeu o jogo para o Paraguai e ficou de fora, já de cara, da fase de mata-mata. No seu segundo jogo, ainda pela fase de grupos, a Turquia ficou fora. E grandes estrelas que jogam no futebol mundial, promessas do futebol mundial, não foram capazes ali, não conseguiram ter um desempenho suficiente para levar a Turquia adiante. E para mim, a Turquia se mostrou como nossa principal decepção. Foi uma surpresa negativa ver o que a Turquia aprontou nessa Copa do Mundo. Ainda no final de semana, nós tivemos outra partida que foi a melhor surpresa da Copa. Foi a surpresa positiva de um pequeno time, até então desconhecido, novato em Copas, que foi o Cabo Verde. O empate com o Uruguai deixou o Cabo Verde perto de um possível cenário favorável para conseguir passar para a segunda fase. Mas ainda pela segunda rodada, deixou a pressão toda para o Uruguai, que iria enfrentar a poderosíssima e favoritíssima Espanha, e deixaria para, ainda nesse vídeo, traçar o seu futuro na Copa do Mundo, seria ou não para a fase de mata-mata. No começo da semana tivemos mais uma vez o brilhantismo de Lionel Messi. A Argentina, logo no começo da semana, venceu a Áustria. Mais uma vez, o extraterrestre, o iluminado, o Messi, foi lá e resolveu o problema para os argentinos. Mais uma vez tivemos uma atuação brilhante de gala dele. E se o Messi já tinha brilhado muito na primeira rodada, teve um cara que tinha passado um pouco ali em branco, tá? Que foi o nosso querido CR7. E no seu segundo jogo, por Portugal, o jogo mudou. Portugal venceu por 5-0, uma sonora goleada, desfilou em campo. O Uzbequistão não conseguiu ver a cor da bola e CR7 foi o cara do jogo. CR7 participou ativamente, CR7 fez gols, CR7 fez ali corta-luzes, teve um lance magistral do CR7, fingiu que ia bater a falta, não bateu, fez com que toda a barreira fosse deslocada para um lado e o Nuno Mendes fizesse o gol. Cara, essa partida do CR7 foi uma partida assim de gala. CR7 está aqui. Como ele mesmo disse, ele sempre chega. Cristiano Ronaldo está na Copa do Mundo. E Portugal está mais vivo e mais forte do que nunca. Além disso, outra coisa interessante é que já iniciamos ainda nesse vídeo agora já a terceira rodada. Então foi hora de definir o futuro de algumas seleções. Algumas já tinham seu futuro definido, outras começaram a definir se iriam passar ou não de fase, e tivemos, graças a Deus, ali o Brasil vencendo a Escócia por 3-0, o Brasil passou e avançou de fase. Tivemos ali uma excelente partida, Vinícius Júnior se tornou o protagonista do Brasil, nós estamos vendo o Vinícius Júnior do Real Madrid atuando pela camisa amarelinha, então o Vinícius Júnior assumiu esse protagonismo e a gente conseguiu, graças aí à boa atuação de toda a seleção, tá, vencer e convencer contra a Escócia. E ainda nesse meio de semana, a África do Sul conseguiu passar para a fase de mata-mata, o que foi ali já um dos primeiros resultados já ali que deixou todo mundo muito contente, um time, uma seleção, na verdade, que não era colocada aí como uma possível candidata a avançar de fase, mas que seguia agora na fase de 16avos de final. Além disso, tivemos a saga do Equador. Teríamos aqui dois times buscando a saga do herói, o Equador contra a Alemanha e o Uruguai contra a Espanha, e o primeiro deles foi o Equador. E com um gol de Gonzalo Plata, o Equador conseguiu vencer a Alemanha e conseguiu passar para a fase de mata-mata. Primeiro, ufa, passou para a fase de mata-mata, mas é muito pouco, tá? A seleção do Equador tem bons nomes, bons jogadores, precisa ser melhor, precisa ser convincente. A seleção do Equador precisa, na verdade, ser muito além do que ela está sendo, tá? O Equador é uma boa seleção, com boas peças, e por isso eu acredito muito que jogadores precisam puxar o protagonismo. Estou falando aí de Moisés Caicedo, estou falando aí de James Rodrigues, o próprio Gonzalo Plata, o William Pátio. Então, existem jogadores em todas as fases do jogo da seleção do Equador de que estão ali precisando ter o melhor futebol. Se quiserem avançar para as próximas fases, no mata-mata, o Equador precisa jogar mais. O Japão empatou com a Suécia e nosso adversário para a fase 16avos foi definido.
nossos amigos asiáticos aí, que já nos deram tantas alegrias com Goku, com Naruto, com Dragon Ball, vão ser nossos adversários nessa fase de 16 avos. Uma seleção muito organizada, muito forte, e uma seleção muito equilibrada, com uma tática impecável. Vai ser um bom desafio, mas o Brasil ainda segue como favorito. A Suécia irá jogar provavelmente a próxima fase, mas como um dos melhores terceiros colocados. Já na sexta tivemos a Batalha dos Aflitos. O grande jogo do dia com certeza foi a disputa entre Uruguai e Espanha. O Uruguai precisava ganhar para passar de fase, olha que loucura. E o Uruguai teria que enfrentar a poderosíssima Espanha. Mas o Uruguai do louco Bielsa foi uma loucura. E uma loucura ruim. O Uruguai desorganizado, muito precipitado, um Uruguai que com a bola corria e não fazia nada, e sem a bola era extremamente faltoso. Então, um Uruguai que estava até mesmo irreconhecível. Claro, é um Uruguai desfalcado, mas jogadores de classe mundial, como Federico Valverde, não conseguiram brilhar e não apresentaram um bom futebol. Além disso, contou com uma atuação mais uma vez ruim do seu goleiro, e Muslera acabou tomando um frango que, infelizmente, sacramentou a derrota para a Espanha por um placar mínimo, mas que deixou o Uruguai de fora. Enquanto isso, na mesma hora, ali no mesmo local, no mesmo tempo, né, Cabo Verde conseguia, com êxito ali, o empate que garantiu com que passasse de fase. Cara, uma das histórias mais bonitas dessa Copa vem se traçando. Cabo Verde passou de fase juntamente com a Espanha e vai enfrentar a poderosíssima Argentina de Lionel Messi. Mas o céu é o limite para os cabo-verdianos. Cabo Verde não veio aqui para jogar um futebol pequeno, jamais. Cabo Verde veio para jogar um futebol com classe, com bons jogadores, e não se espantem se acontecer algo aí nesse jogo com a Argentina, tá? Não é por causa de deméritos da Argentina, não. São méritos que devemos dar à seleção de Cabo Verde. A seleção de Cabo Verde joga bem, é organizada, tem bons nomes e boas peças. Mas claro, a Argentina segue como favoritíssima. Mas vai ser muito legal, muito bonito ver mais uma etapa da história da seleção de Cabo Verde sendo escrita nessa Copa do Mundo. E digo mais, Cabo Verde é até hoje a única seleção da história que nunca perdeu nenhum jogo de Copa do Mundo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, curte e compartilha para um amigo aí. Obrigado por ter ficado até o fim, hein? E aí, hein? Copa do Mundo.